Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Itororó, Floresta Azul, Itajuípe, Dário Meira, Ibirataia, Ipiaú, Jiquié, passei em Ubatã também, enfim, rodei a maior parte de carro porque o helicóptero não conseguia fazer em função do mau tempo e hoje eu vou até Holândia e vou aí no Vale do Jiquiriçá visitar Mutuípe, Ubaíra, Santa Inês, Jiquiriçá, para ver o estrago também no vale, que foi muito grande. Com os prefeitos, a reunião virtual, ontem foram quase 4 horas de reunião com dois grupos de prefeitos ali da região sul. Hoje, no final da tarde, assim que eu chegar do Vale de Jiquiriçá, e à noite nós vamos fazer com outras 2 regiões, portanto, para orientar e ouvir todos de uma vez só. Nosso foco agora é concluir o acolhimento e o atendimento às pessoas. Então, eu estou fazendo um apelo para que os prefeitos e a área social consigam concluir o cadastro, mesmo que seja aquele cadastro mais resumido, para a gente ter a exatidão dos números, ou seja, de fato, quantas casas foram destruídas, quem são os proprietários ou quem morava nessas casas com nome completo, CPF, ou seja, a identificação das pessoas, quantas pessoas de fato saíram das suas casas e quem são nominalmente essas pessoas com o CPF, identidade, para que a partir daí a gente comece a prestar, respeitando os aspectos legais, a assistência às pessoas. E pedir que os prefeitos preparem um levantamento mais sistemático dos prejuízos urbanos e rurais, que eu ainda quero voltar a fazer uma segunda reunião com eles, aí já para organizar e recepcionar os danos materiais. Mas nesses 2 dias, já visitando os municípios, eu já acordei com muitos que nós vamos reconstruir as casas, aqueles que concordarem, regime de mutirão. Eu acho que é muito mais rápido, a gente sai dessa burocracia enorme que tem e o governo do estado vai fazer um convênio com cada prefeitura para a gente fazer um mutirão. Por exemplo, ontem em Ibirataia, eu já identifiquei uma área que pertence ao estado, ao governo do estado, nós vamos ceder essa área para que a prefeitura faça um arruamento e a gente transfira um valor financeiro para urbanizar a área e construir as casas que precisam ser reconstruídas, alguns barracos, inclusive, que eram nem casas, tá aí, que eram barracos de madeira que estavam à beira do rio e que foram completamente destruídos pela água, e nós vamos construir as casas das pessoas. Então, na maioria dos municípios, que são poucas casas que foram destruídas, se nós vamos construir regime de mutirão. E nos municípios onde tem muitas casas, aí vai ter que fazer o processo de licitação, contratação de empresa. É o caso de Ilhéus, de Itabuna, que tem um número de casas destruídas muito grande, ou casas que precisarão ser remanejadas, porque a estrutura, as imagens mostram aí, são casas que também estavam muito próximo ao rio, era um lugar inadequado para ter a casa, porque era previsível que algum dia o rio subisse. Então, essas famílias nós teremos que retirar daí, a casa não tem mais condição estrutural, mesmo que ela não tenha caído, de ficar em pé, e nós vamos reconstruir essas casas. Hoje, completo com todos os municípios que tiveram o decreto, hoje à noite, para que a gente informe, dê os detalhes, uniformize a orientação do que a gente precisa para que a gente tenha um número exato. A hora da estimativa foi a hora que estava tudo coberto de água. Agora que a água baixou, nós precisamos que a ação social vá nas ruas, identifique quem eram os moradores, quem eram os proprietários ou quem morava de aluguel naquelas casas, para que a gente possa construir efetivamente, porque para você fazer um processo formal, legal, é preciso também respeitar a lei, para que depois os órgãos de controle, o Ministério Público, enfim, não questionem o processo, tanto o processo de construção como os processos dos beneficiários. Então, é preciso minimamente seguir o rito formal, legal,
E um dos ritos é identificar, nominar as pessoas, CPF, endereço, quem era a pessoa que morava ali, e por isso nós precisamos muito que os prefeitos agilizem isso. Sei que é um sufoco, porque a área social, como eu vi aí nas entrevistas dos prefeitos, estão prestando assistência psicológica, emocional, o acolhimento dos prefeitos, é um trabalho gigantesco. Por isso eu quero aqui agradecer todo o trabalho de voluntários. Ontem eu passei em Piauí, tinha passado em Itapetinga, tem muita gente voluntária, tanto doando roupa, colchão, está precisando de muitos colchões, e eu quero aqui fazer um apelo e um alerta que eu fiz ontem para os prefeitos, para as pessoas evitarem, não utilizarem colchão que ficou embaixo d'água. Nós estamos distribuindo colchões que nós compramos, colchões doados, e ontem à noite eu autorizei uma compra ainda maior de colchões, então eu quero apelar para você que teve sua casa invadida pela água e o colchão foi encharcado, por favor, não use o mesmo colchão. Ontem eu vi em Ibirataia pessoas colocando o colchão para secar. Essa água tem fezes de animal, tem restos de animais, de rato, xixi de rato, e pode provocar doenças graves e levar à morte. Portanto, a gente pede que as pessoas não utilizem. Eu faço apelo para os prefeitos para que a área social e a área de saúde convençam as pessoas a descartarem esse colchão. Ontem à noite eu determinei uma compra ainda maior. Hoje nós estamos enviando 5.000 colchões lá para a região, e determinei uma compra hoje de mais 5.000, além dos colchões que estão sendo doados, para a gente substituir esses colchões que foram molhados. Então vai aqui meu alerta e meu pedido para os prefeitos, para a área de saúde, que expliquem às pessoas, para hipótese nenhuma, utilizar esses colchões, porque eles estão contaminados, e isso pode levar a contato e levar a doença para as pessoas. Olha, naquela coletiva, o que eu observei, porque foi anunciado 200 milhões de reais, e eu tinha acabado de receber o decreto presidencial e que falava que 200 milhões ia se dividir, uma parte para o sul do estado, para o sudeste, outra parte para o norte, e uma terceira parte para o nordeste, que era quase igual ao valor das outras regiões. Então, o valor destinado era 80 milhões para a Bahia, para o Nordeste inteiro. E depois, quando eu peguei a lista das estradas da Bahia, onde seriam utilizados esses recursos, fica evidente que é um valor absolutamente inexpressivo. Vou dar um exemplo. Todos os baianos conhecem a BR-242, que traz toda a soja, os grãos, e transporta as pessoas do oeste da Bahia. É a principal estrada de ligação do agronegócio, da população do oeste para o leste, da carga que vem para o porto, das pessoas que vêm para Salvador. É o principal fluxo das pessoas. Essa estrada está completamente destruída há alguns meses, porque ela não tem manutenção nos últimos anos. Está destinado para essa estrada 10 milhões de reais. 10 milhões não dá nem para sinalizar, nem para pintar a estrada e botar placa de sinalização, quanto mais recuperar a estrada. A BR-330, que liga ali a 116, saindo de Jiquié, até a 101, passando por Ipiaú, ela está bastante danificada e com 2 trechos de interrupção. Na área, em Ubatã, tem uma cratera nessa estrada. E sequer ela está na lista das estradas que vão receber benefício. Então, o que eu deixei claro é que 80 milhões para o Nordeste e o valor para a Bahia é irrisório para recuperar as estradas federais. Eu não estou falando das municipais, como foi dito pelos prefeitos aí, elas foram completamente destruídas, porque as estradas municipais, 99% delas são de barro, são feitas estradas de barro, não tem pavimento, e, portanto, com a chuva, ela se destrói mais rapidamente. E não estou falando das estradas estaduais, estou falando só das estradas federais. A 101, só para você ter ideia, Thaí, que a 101 sai lá da divisa do Espírito Santo,
e vai até a divisa de Minas. Foi colocado 30 milhões de reais. Então, não é possível falar de recuperação das estradas em trafegabilidade com esses valores. Foi isso que eu ressaltei. E sim, a Bahia, os 15 milhões de brasileiros que moram na Bahia estão esperando efetivamente apoio para recuperar, tanto de ajuda humanitária para reconstruir as casas, como também estão esperando ajuda para recuperar a infraestrutura dos municípios, seja na área urbana, seja na área rural. Muitos municípios, eu fui em Dariumeira, de cortar o coração, 2/3 da cidade, 2/3 ficou embaixo d'água. Não é um bairro, não é uma comunidade, não, foi 2/3 da cidade.